Vamos falar de Santos Futebol Clube? Vamos falar do Santos, né? O Santos Futebol Clube aí, com as suas eleições, estão fervendo. O último ponto aí que surgiu foi que o Marcelo Teixeira pode ter aí uma ineligibilidade por conta de ter algumas contas que não foram aprovadas. Então, não se sabe ainda, o Marcelo Teixeira não lançou campanha, mas isso já está sendo falado. Só foi antecipar já, isso aí, vou procurar lá eu acho nos alfarrápios do que tinha. Basta que uma pessoa anuncie aí uma candidatura, que a vida dela vai ser revista. Isso vale não só para o Marcelo Teixeira, mas acho que para todos os candidatos que vierem aí, né? Mas realmente as eleições estão próximas aí, se não me engano são em novembro, né, que vão acontecer, e o Santos Futebol Clube, quer queira, quer não queira, ficam falando, não tem dinheiro, mas é um clube que movimenta ali seus 300 milhões, 400 milhões por ano, ou seja, se a gente for olhar os orçamentos individuais da cidade de Santos, eu acho que o Santos está ali no top 5 ali com toda a segurança do mundo. Eu só queria fazer um comentário. Só uma pergunta, Júnior Santista. Ele foi presidente no Santos há quantos anos? 10, 15 anos? Ele foi presidente durante 10 anos, o Marcelo Teixeira. Período... E, se eu não me engano, ele saiu em 2009, 2010. 2009 e 2010. Eu acho que é isso, não me recordo ao certo. Nós estamos em 2023, 13 anos. Situações não resolvidas da época dele ainda permanece? Ainda há prazo legal para isso? E aí, se você tentar entender este salseiro jurídico que o Santos não foge da regra brasileira, nós tivemos... Bom, aí então tudo bem. Nós tivemos 3 alterações de estatuto nesse meio tempo, e que aí vira uma celeuma jurídica, literalmente. Isso vai acabar em alguma Mas não prescreveu vara. Esse negócio já? Então, a gente não consegue entender. Porque existe realmente a previsão estatutária, só que a gente não sabe se isso vai ser aplicado. Há quem diga que o Marcelo Teixeira já contratou até peritos judiciais, peritos contábeis para poder avaliar essa situação. E fica nisso aí. Então, conforme as eleições vão se aproximando, as confusões vão acontecendo. E independentemente disso, o Santos aí domingo tem mais um jogo importantíssimo contra o Vasco. Os ingressos já foram esgotados. E o Santos precisa ganhar. Não tem outra coisa que possa acontecer. Denise, juridicamente falando, juridiquês esportivo. Pô, negócio de 13 anos, tá valendo ainda. Eu faltei nessa aula de direito esportivo. Aliás, nós não temos essa matéria na faculdade. O que acho que é uma pena, né? Seria bom, né? Porque hoje em dia o direito esportivo figura aí em tantos lugares. Tenho amigos que atuam nessa área, ganham super bem, são bem remunerados. É uma área importante que fica aí a dica e a ressalva para que as universidades coloquem essa matéria na grade, mas não tem. Aliás, é até um desperdício que o Brasil faz, agora falando sério sobre a situação, é que esses dias eu estava assistindo uma série chamada Superliga, é uma série até da Apple TV, e essa série mostrava os bilhões que o futebol ele movimenta. É um mercado bilionário de verdade. A instituição, no caso que eles mostram lá, é a UEFA, movimenta por ano algo em torno de 15 a 20 bilhões de dólares ou euros, no caso, né? Então, eu acho que o Brasil ele deveria ver com mais carinho, sim, essa questão do futebol, porque ele, não digo uma fonte de renda, mas é uma situação econômica muito importante que precisa ser movimentada. E a gente deixa isso passar. Ficou uma dica aí pro novo ministro do esporte, o tal Fufuca, né? Pois é. O Fufuca, né? Que já... Bom, isso aí é outra... Esse é outra pauta, uma outra confusão. É outro salseiro. Mas falando do Santos Futebol Clube, o Santos a gente sabe que tem toda uma história mundial. Sim. Por ter sido o berço, né, onde despontou o atleta do século, que agora em dezembro faz 1 ano da sua partida. Uhum. Estamos falando de Pelé. Sim. Falar de Santos é falar de Pelé. O ícone, né? A pessoa que virou verbete. Exato. O Pelé do futebol, é o Pelé do kart, é o Pelé da Fórmula 1, é o Pelé do tênis. Quer dizer... Por mais que a gente vê algumas pessoas tentando diminuir o Santos Futebol Clube, né? E agora eu vou fazer minha defesa aqui como santista apaixonada. Bom, agora também. Saiu a calzinha de vestir o uniforme do Santos. Agora vem aqui a torcedora. Eu sou apaixonada pelo Santos Futebol Clube. O meu pai é santista. Meu pai viu o Pelé treinar. Ele conta que ele saía do trabalho, ia assistir aos treinos, enfim. Acompanhou viagens do Pelé e tudo mais.
E eu tô contando isso porque a gente às vezes vê na internet, mas também é do futebol, é do jogo, né? O pessoal tirando sarro, é um time velho, vive de museu e não sei o quê, é um time pequeno. Gente, não é. Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu estava uma vez em viagem na Itália, numa cidade medieval onde não tinha nada, não tem nada nesse lugar. É um frio terrível, enfim. Você não imagina que você vai chegar num lugar medieval, lá no oco da taquara, como diz minha mãe, do outro lado do oceano, um lugar muito improvável. Então, eu entrei numa cantina pequena, uma taberninha, né? O que seria aqui? Uma taberna, uma chiboquinha, que seria aqui no Brasil. Uma taberninha italiana. Um boteco no Brasil, uma taberninha italiana. E entrei, enfim, sentei e depois na hora de pagar, a gente se dirigiu ao caixa, assim, um lugarzinho, né? Tinha um senhor italianinho muito gracioso, atencioso. O que tinha atrás da mesa dele ali, onde ficava o caixa? Uma flâmula do Santos e uma camisa do Pelé. Olha aí. Então você veja, qual a probabilidade de você estar num lugar assim e você encontrar o nome do Santos Futebol Clube, né? Aí foi que eu entendi a grandeza do nosso time. Claro, ali não estava só o Santos Futebol Clube, estava o nome do Pelé também e o nome do Brasil. Mas para aqui, exato. E aí sorriso, né? Você sorriu conversou, né? Conversou e aí falei, sou do Brasil, sou santista, o cara, né, super se apaixonou. Essa é a grandeza do Santos. Então faço aqui minha defesa como torcedora. A verdade é que o Santos, ele é uma instituição do futebol brasileiro, né? O Santos, aonde você vai, ele abriu as portas do futebol brasileiro para o mundo. Ele foi o primeiro que conquistou o Mundial, ganhou a Libertadores, essa coisa toda. E ele abriu para todos. Se o futebol brasileiro é o que é hoje, ele também deve em parte ao Santos. Não dá para você contar a história do futebol brasileiro sem você falar do Santos. Então, ele é realmente uma instituição que precisa ser protegida no futebol brasileiro e tratado com grande carinho. Não como é hoje, que está sendo administrado de uma maneira para lá de ruim. Basta ver a situação que o time está. Então, o Santos precisa, sim, de mais cuidado. O novo estádio, ele é algo importante para a cidade e precisa sair. Foi até cobrado esses dias pelo prefeito de Santos, o Rogério Santos, dizendo, olha, o projeto foi entregue, mas ele não foi dado andamento. O Rueda meio que sentou e meio que arquivou esse processo aí por 3 anos. Então, a W Torre chegou antes por meio do presidente Pérez, depois ela passou pelo Rolo, presidente Rolo, né? Chegou na mão dele e o projeto simplesmente não andou. E o estádio do Real Madrid, que é da mesma época, está pronto. Então, quer dizer, a gente tem que tratar o Santos com seriedade. Isso é dinheiro que é perdido, dinheiro para a cidade, dinheiro para o clube, para a nossa região e que fica parado. As coisas precisam andar. Dória vem candidato? Olha, dizem as informações aí que ele era candidato, depois desistiu, depois que levantaram algumas situações dele também, tal como o Marcelo Teixeira. Situação, eleição não tem outra coisa pra dizer. Levantando a capivara de todo mundo, não vai ter candidato, hein, Opa, gente? vai pegar algum torcedor, vai assumir, vem cá. E os interesses são altos ali, hein? Vamos esperar que tudo isso se desenrole da melhor forma, afinal de contas é um patrimônio não só do Santista, é um patrimônio do país, é um patrimônio do mundo. O time onde Pelé despontou e fez aí a alegria de muitos, né? O Santos foi base, inclusive, de muitas vezes da seleção brasileira. Sim, então, inclusive da seleção de 58 e da seleção de 62, que foram campeões, os 2 primeiros campeonatos, era a base do Santos, né? Tudo bem que tinha uma boa parte do Botafogo também ali, né? Tinha mais jogadores, mas a gente entender o momento, aquela época, os times da época e o que foi feito, a gente tem que respeitar isso, né? Exatamente. Tem que reconhecer isso e sucesso aí a toda a nação santista. E aproveitando também o momento esportivo para parabenizar o São Paulo Futebol Clube, que foi campeão em cima do Flamengo aí. E há quem diga que foi a vingança de Dorival, e foi mesmo, né? Porque saiu lá meio que chutado do Flamengo e acabou ganhando. Muito bacana, parabéns ao São Paulo, belíssima campanha e título para lá de merecido. Quem puder tiver a oportunidade de encontrar no Instagram um corte de umas declarações do Zico, é interessante assistir, isso é muito bom, viu? O Galinho de Quintino não colocou papas na língua não, mandou o verbo.